muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai debater os principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias, destacando a penúltima rodada da Bundesliga na temporada 2025-2026. Temos muitas definições já encaminhadas ou confirmadas na tabela, mas muita coisa ainda a definir na rodada final que acontece no próximo final de semana. E quem vai me ajudar a trazer tudo isso para o debate é o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Por isso, você, xará, primeiramente também nesse dia especial, Dia das Mães do nosso querido Brasil, desejar um grande Dia das Mães para quem tem sua mãezinha aí viva, e também para aqueles que não contam com elas mais em vida na Terra, mas que elas lá do céu estejam vigiando e felizes com nós que estamos aqui na Terra. E também eu acho que, já pelo tempo, também parabenizar os torcedores do Bayern de Munique que, embora frustrados pela queda na Liga dos Campeões, celebraram seu título alemão, mais um na sua história, e o Schalke 04, né, que voltou à Bundesliga depois de 4 anos muito difíceis para o torcedor, e que a gente vai ter esse grande ator de volta aí aos grandes palcos, a gente vai ter o Javier Deba na temporada que vem, e é isso. Acho que alguns cenários da temporada que vem já começam a ser escritos. Pessoalmente aqui, a gente estava compartilhando com o Xará aqui fora do digo, antes da gravação, que No tem muita off. coisa legal. Exato, no off. Muita coisa legal para acontecer na temporada que vem. E é isso, né? Vamos dividir um pouquinho aqui o nosso tempo para falar o que aconteceu nessa 33ª rodada da Bundesliga. Exatamente, xará. Compartilho também os meus parabéns para as mamães que eventualmente acompanham o Chucrute FC. Claro, dou meus parabéns para minha mamãe em especial, para mamãe do meu xará Guilherme Monteiro. E vamos lá, falar sobre futebol alemão, destacando o que aconteceu nessa 33ª rodada da Bundesliga. E vamos começar, xará, pela briga por vaga na próxima edição da Champions League. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig já estão classificados. O Leipzig garantiu sua vaga nessa rodada, voltando aos torneios europeus após ficar ausente ao longo da temporada 2025-2026. O último posto no G4 da Bundesliga vai ficar ou com Stuttgart, ou com Hoffenheim, ou com Bayer Leverkusen. Os dois primeiros estão em vantagem porque já têm 61 pontos. O Bayer Leverkusen está um pouco abaixo, com 58. Stuttgart é o quarto colocado no momento, leva vantagem sobre o Hoffenheim nos critérios de desempate. E chega embalado para essa rodada decisiva, xará, porque vem de confrontos diretos nas duas últimas rodadas. Na 32ª empatou com o Hoffenheim depois de estar perdendo por 3-1, marcando o terceiro gol com um jogador a menos, e na 33ª desse último final de semana venceu o Bayer Leverkusen demonstrando uma superioridade na maior parte do tempo. Ou seja, 2 confrontos diretos e nenhuma derrota para o time comandado pelo Sebastian Hoeneß, chegando bem para essa última rodada em busca de uma vaga na Champions League. Xará, na sua opinião, quem merece mais essa quarta posição e a vaga na Champions League? Acho que essa palavra merecimento, acho que é um termo um pouco pesado, né? Porque o futebol, essas questões, elas são muito relativas. Mas assim, eu acho que se a gente fosse colocar ela em perspectiva, eu acho que o Hoffenheim, até pela questão da regularidade, eu acho que seria uma forma justa do futebol premiar um time que teve uma temporada muito mais regular do que seus concorrentes. Mas assim, falando do que aconteceu, né, nesse final de semana em ambos os jogos, mas vou começar pelo Stuttgart. Eu pessoalmente gostei de fato também pela postura do Stuttgart. O Stuttgart tem demonstrado talvez o melhor futebol de 2026 na Alemanha, junto do Bayern, ou se a gente quiser excluir o Bayern da conversa, o melhor do resto da Bundesliga. É um time que ontem pouquíssimas chances concedeu ao Leverkusen, um time que conseguiu circular bem a bola com calma e conseguindo procurar muito jogo por fora com o Mittelstadt e o Führich pelo lado esquerdo. E dessa forma conseguiu empurrar o time do Leverkusen para trás.
mas que teve alguns problemas, principalmente no primeiro tempo, de converter as chances, o volume de jogo que apresentava em chances de gol, né? Eu acho que o Demirovic tem um ponto meio dúbio nessa história, porque ele empata o jogo rapidamente, assim que o Leverkusen abre o placar com 34 segundos. E ele perde 4 chances depois dele ter marcado o gol do 1-1 aos 5 minutos, né? Em lances muito parecidos, né? Sempre bolas em profundidade, a primeira bola em profundidade com o Ramon Hendricks e a segunda com o Alex Nübel, e ele perde esses 2 gols. E ainda teve um cruzamento do Nicolas Nate, que ele também na pequena área completa para fora. Então foi uma tarde dúbia ali para o Demirovic. Mas assim, ainda assim foi um volume muito representativo, né? Como eu comentei. E o Leverkusen, por sua vez, foi um time muito diferente do que a gente viu contra o Leipzig. O time do Leverkusen era um time que mordia muito contra o Leipzig e teve uma postura muito cautelosa de dar campo a quem gosta de ter o campo. E tentando reagir na partida com os contra-ataques, mas o Kofani que deu uma assistência para o gol do 1-0, depois de uma bela roubada de bola do Ibu Masa, que tem terminado muito bem a temporada. Acho que o Ibu Masa que a gente esperava do início está florescendo agora no final. Só com ele que o time chegava. Ele conseguia cavar faltas e ganhar campo. Ele originava escanteios, jogada de bola parada. Foi um jogo muito centrado nele e de pouca eficácia e eficiência, tanto nos passes, tanto nas cobranças de falta, nas finalizações. Eu lembro especificamente de 2 lances assim que o Leverkusen, depois que fez um gol, teve chance clara de gol. Foi um cruzamento vindo do Alex Garcia na cabeça do Kofani, que o Kofani, a bola triscou o gol do Nübel aos 36 minutos do primeiro tempo. E a outra chance foi um chute de fora da área do próprio Alex Garcia, mas já ao fim do segundo tempo, aos 35, 36 do segundo. Então foi um jogo pobre ofensivo. E defensivamente o time foi colocado às cordas o tempo inteiro, com essa postura mais passiva, mais posicional, menos pressionante. E com a velocidade que o time do Stuttgart rodava a bola, gerava muito desconforto para a linha defensiva. A sorte é que na boa parte dos lances, o Badé, o Tapsoba conseguiam rebater as bolas, ou o próprio Stuttgart errava no último terço. Então gerava-se um pouco menos de perigo. Mas ainda assim foi um jogo ruim do Leverkusen. O Leverkusen que começou a temporada em baixa, teve aquela turbulência gigantesca com a demissão do Erik ten Hag logo nas primeiras rodadas, também vai terminando a temporada numa nota mais negativa, distante da vaga da Champions League, numa temporada de muitas reformulações, não só na comissão técnica, mas também no seu elenco. E Hoffenheim, Stuttgart e Leverkusen tiveram aí seus altos e baixos ao longo da temporada, mas vão terminar a Bundesliga com uma pontuação condizente com o 4º lugar na tabela. Eu estava olhando as classificações de temporadas recentes e nas últimas 5, só 2 vezes o 4º colocado da Bundesliga teve mais de 61 pontos, que é a pontuação atual de Hoffenheim e Stuttgart. Para os 3 concorrentes atuais à 4ª colocação, né, Hoffenheim, Stuttgart e Leverkusen, a 4ª posição não vai ser possível superar o recorde desse recorte das 5 últimas temporadas, que é do Leipzig da temporada 2023-2024, que foi a do título invicto do Leverkusen. O Leipzig nessa temporada foi o 4º colocado com 65 pontos. De qualquer forma, teve muito 4º colocado em anos anteriores que ficou abaixo até dos 60 pontos também, ou seja, a gente está vendo 3 concorrentes à 4ª colocação, 3 concorrentes ao G4 da Bundesliga que estão fazendo uma pontuação bem condizente com que outras equipes produziram em temporadas recentes para ocupar esse lugar na tabela. Na última rodada, a gente tem o Stuttgart visitando o Eintracht Frankfurt, o Hoffenheim visitando o Borussia Mönchengladbach e o Leverkusen recebendo o Hamburgo. Entre os adversários desses 3 concorrentes pelo G4, o único que ainda briga por algo é o Eintracht Frankfurt, que deseja chegar à 7ª posição da tabela, que pode levar para a Conference League. Os adversários de Hoffenheim e Leverkusen já não disputam nada muito relevante na tabela, tanto Hamburgo
enquanto o Borussia Mönchengladbach já se livraram do risco de rebaixamento e não brigam mais por nenhuma competição europeia. Agora, Xará, olhando um pouco mais embaixo na tabela, a gente ainda não tem nenhum definido para a segunda divisão da Bundesliga na próxima temporada. Não temos nenhum rebaixado definido, falando mais especificamente. Nós temos Wolfsburg, St. Pauli e Heidenheim, chegando à última rodada do campeonato alemão com a mesma quantidade de pontos, 26 para cada, e separados apenas pelo saldo de gols ou pelo número de gols marcados. E olha, é impressionante o feito do Heidenheim para chegar vivo nessa fase do campeonato, depois de passar quase toda a competição na lanterna, né? Nas últimas 5 rodadas, o time do Heidenheim venceu 3 vezes. 3 vitórias é o total que o Heidenheim acumulou nas 28 primeiras rodadas. Impressionante essa reação do time comandado pelo Frank Schmidt. E enquanto a gente estava conversando no off, né, eu até citei de uma entrevista recente que o Frank Schmidt deu, dizendo que deve deixar o Heidenheim no meio de 2027, que é quando encerra o atual contrato dele, fazendo ele alcançar a marca de 20 anos trabalhando de forma consecutiva na equipe do Heidenheim como treinador. Ele, nas 5 principais ligas da Europa, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Série A italiana e Premier League, é o treinador de trabalho mais longevo, estenderia ainda mais essa marca. Se chegar a 2027, chegaria à marca simbólica de 20 anos, o que seria espetacular, e seria ainda mais espetacular se ele conseguisse fazer o Heidenheim se livrar do rebaixamento nessa temporada. Sim, sim. Eu confesso que em algum momento dessa temporada eu já tinha largado de mão. Acho que depois do empate que teve lá em fevereiro contra o Stuttgart, bem ainda no meio, no começo do segundo turno, foi em 3-3, eu falei assim, pô, o Heidenheim criou, e chorou para fazer 3 gols. E sofreu 3 com muita facilidade, né? E eu não esperava que 2 meses, 3 meses depois, o time que eu vi não consegue ser nem perto daquele que era tão fácil de sofrer gols, né? E acho que um dos motivos que fez com que o Heidenheim conseguisse recuperar a sua vitalidade na luta pela permanência foi sofrer menos gols. E de um mês para cá, né, que é o período exato que o time conseguiu embalar uma sequência maior de vitórias e perder menos, até porque só perdeu um jogo contra o Freiburg, que foi por 2-0, o time sofreu um gol do Colônia, sofreu um gol da equipe do Union Berlin. Então, isso também colabora muito para esse momento atual. Isso aí eu me recordando rapidamente de 2 jogos. Então, hoje o que se viu é um Heidenheim no jogo contra o Colônia tendo a bola, tentando não trocar contra-ataque o tempo inteiro, porque enquanto o jogo ficou nessa instância, o Colônia, logicamente pela qualidade que tem, foi um pouco melhor e saiu na frente, né? E poderia ter ficado na frente do placar. A partir do momento que o Heidenheim pegou a bola, aí começou a trabalhar com o Arjon Ibrahimovic pelo lado, o Jan Schöpner que fez 2 gols e teve uma grande atuação no meio-campo, conseguia participar das ações do jogo. O Eren Dingti, que estava vivendo um momento pessoal muito difícil, mas está tirando forças lá do Deus me livre, conseguindo também entrar na partida. Esses 3 jogadores são a força hoje do ataque do Heidenheim, e com eles se integrando, se associando, se procurando no campo, fizeram um jogo muito positivo ofensivamente para o time do Heidenheim, né? A gente sabe que as principais características desse time ainda é a bola parada, ainda é o jogo físico, né? Tanto que o gol do 2-1 sai numa transição e, por exemplo, o Arjon chuta, o Christopher Lund, que rebateu uma bola mal, fez um gol contra e tudo mais, mas assim, é um time que hoje, principalmente quando pega adversários do seu nível, não abdica de ter a bola, não abdica de tentar ser um pouco mais criativo e de tentar, de fato, se impor o seu jogo, não só apenas em aspectos físicos, e também alguma qualidade que ainda resta ali com a bola no pé. Eu acho que isso é um dos pontos e eu acho que o primordial é a defesa, gente.
time que toma gol não consegue se manter estável, né? Olha aí o caso do Wolfsburg, olha o caso do São Paulo. O São Paulo tomou 2 gols do Mainz, 2 gols do Leipzig, já tomou tantos aí, 3, 4, então não adianta. Você ficar no primeiro dia, você tem que parar de tomar gol. E o time do Wolfsburg é a mesma coisa, começou a engrenar quando parou de tomar tanto gol. Eu lembro que eu vi um jogo do Wolfsburg de 5 ou 4-3 contra o Leverkusen, bem no comecinho do trabalho do Dieter Hecking. Hoje o time tomou o quê? 3 gols, 1 gol do Union, um do Bayern. Ai, meu pai. Enfim, eu vou conseguir lembrar agora rapidamente desses dois. Mas assim, é um time também que Tomou parou de sofrer gol. nos últimos 3 jogos do Wolfsburg, o Wolfsburg sofreu um gol do Bayern, o que é extremamente aceitável, considerando o poderio ofensivo dos bávaros. Sofreu um gol do Wolfsburg, nenhum do Gladbach, um do Union Berlim, ou seja, tá uma média bem melhor do que nos primeiros jogos do Dieter Hecking, como você falou realmente. E o Heidenheim é o time que tem a pior defesa da Bundesliga em número de gols cedidos, com 70, mas realmente nas últimas rodadas também está tentando e conseguindo em algumas partidas reverter essa tendência de sofrer muitos gols. E olha, Xará, nessa última rodada a gente vai ter um confronto direto entre São Paulo e Wolfsburg. Confronto direto pela sobrevivência na Bundesliga. Os Lobos estão em vantagem pelos critérios de desempate, estão uma posição acima, ou seja, nesse momento, o Wolfsburg seria o time que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, mas os Lobos não podem se contentar com o empate com o São Paulo, porque uma eventual vitória do Heidenheim contra o Mainz em casa poderia rebaixar os dois, São Paulo e Wolfsburg. Ou seja, vai ser uma última rodada extremamente dramática para essas 3 equipes, e mesmo quem sair mais feliz entre esses 3 não vai estar ainda totalmente aliviado, porque vai ter que passar pelo playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, como eu falei. Alguma expectativa, algo que você queira acrescentar sobre São Paulo e Wolfsburg, que vão fazer esse confronto direto, Xará? Claro, claro, eu acho que vai ser um jogo, logicamente, acho que a emoção vai tomar conta. Eu acredito que no Milan, o time do São Paulo vai tentar ir mais para cima, tentar ser mais corajoso. É, Acho que, por exemplo, o São Paulo tem muitos problemas físicos, né? Esse jogo contra o Leipzig nesse final de semana demonstrou isso, né? A gente viu muitas improvisações na defesa com o Eric Smith e o Lars Ritzka jogando como zagueiros, já que muitos jogadores estão lesionados. Perdão, o Luiop também foi deslocado para a zaga. Qual a posição até de formação dele? Ele jogou o lateral esquerdo mais no Bielefeld. E tem o elemento Tissei, né? Que é um cara que começou a fazer gol aí no final da temporada, um jogador da seleção de Gâmbia e que chegou no ano passado, mas quase ninguém comentava sobre. Então aí eu acho que o jogo do São Paulo vai passar muito por esses elementos, o jogo de cruzamento, a torcida e uma certa inspiração do Chesney, que é o cara que faz gol, gente. O Elias Castro foi contratado para fazer gols e ele pouquíssimo marcou nessa temporada na Bundesliga. E não que ele seja um atacante ruim, mas tá difícil para o São Paulo você arrumar gols desde o último ano. Sempre foi um problema. Eu acho que o Wolfsburg tem um treinador experiente, eu acho que é uma valência. Tem um time melhor, eu acho que ficou muito claro a qualidade que o Wolfsburg tem nesse jogo para fazer um jogo como fez contra o Bayern, um jogo que pessoalmente eu gostei muito. Time que soube pressionar, tirou o espaço do Bayern no primeiro tempo, gerou muito desconforto com as bolas nos corredores laterais, principalmente usando o Kumbedi pelo lado direito. E também pelo esquerdo, por que não, com o Patrick Vieira, que tem que ter levado a atenção, porque ele saiu machucado contra o Bayern. E o que falta mesmo no Wolfsburg é um cara, por exemplo, como o Tissei, para talvez vir do segundo tempo marcar um gol, ou ter um titular que defina gols. O Peitinovic, com o Dieter Hecking, ganhou bastante minutos, mas não tem sido também o cara que na hora H vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. Eu acho que nesse sentido, o São Paulo tem um pouco de vantagem, mas é um duelo que tem tudo para ser muito equilibrado. Eu acredito que vai ter muita emoção. A gente sabe como são as últimas rodadas de Bundesliga. Eu acho que tudo pode mudar em questão de segundos. E eu tô esperando, acho que sim, um espetáculo muito bom.
Talvez não tecnicamente bom, mas em emoção, certamente. Eu, eu acho que eu vou fugir um pouco da galera. Acho que eu vou ficar vendo Heidenheim Mainz, porque acho que é onde vai pender a balança ali para a emoção ficar mais alta ou mais baixa ali no jogo em Hamburgo. A gente já passou pelos jogos onde. Os jogos que vão ser mais decisivos, né? Temos a briga por vaga em Champions League, em competições europeias de forma geral. Temos esses 3 jogos, esses 2 jogos que vão ser decisivos na briga contra o rebaixamento também. Então, não vão faltar partidas interessantes para a gente acompanhar nessa última rodada da Bundesliga, que acontece no dia 16 de maio, sábado, todas começando ao mesmo tempo, para que não haja nenhum tipo de favorecimento para um clube. E agora, Xará, depois de passar por essas 2 brigas em 2 partes diferentes na tabela, vamos falar um pouco do que aconteceu há alguns dias fora da Bundesliga em competições europeias. A gente teve 2 representantes alemães em competições europeias. Um deles saiu bem frustrado de campo, outro saiu eufórico. Pelo lado frustrado, primeiro, o Bayern de Munique acabou sendo eliminado pelo PSG da Champions League. E é mais uma temporada que termina com esse gosto amargo para o Bayern de Munique, apesar do título da Bundesliga. E dessa vez talvez seja maior porque havia uma possibilidade palpável do Bayern de Munique conquistar a Europa novamente. Mas a Champions League não é de pontos corridos e a regularidade do Bayern de Munique ao longo da temporada, mesmo com um ou outro tropeço ali pelo meio do caminho, não necessariamente seria recompensada com o título continental. E isso acabou acontecendo com uma eliminação num confronto bem equilibrado contra os atuais campeões do torneio, que traz uma frustração também porque o Bayern acabou não conseguindo demonstrar todo o seu poderio ofensivo na partida de volta na Allianz Arena quando tinha o torcedor a seu favor. O Bayern de Munique só conseguiu marcar seu gol ali nos acréscimos do segundo tempo com o Harry Kane quando o duelo já estava encaminhado para o lado francês. O Bayern de Munique precisaria fazer mais um gol, precisaria fazer um 2-1 no jogo da Allianz Arena para levar a partida para a prorrogação. Mas o empate só veio muito no final e a equipe do Vincent Kompany acabou precisando se despedir do torneio ainda nas semifinais. Agora, Xará, apesar da eliminação e da frustração, eu vejo que essa temporada você tem muito mais pontos positivos do que negativos. Você vê também mais ou menos dessa forma? Vejo sim, eu acho que o Bayern, apesar de não ter concretizado talvez o seu grande sonho de chegar ao título europeu, eu acho que se consolidou como uma das grandes forças da Europa, não que em períodos atrás não tivesse, mas acho que reafirma isso com a bola no campo, com a bola no pé, né, com um time muito vistoso, talvez o melhor Bayern dos últimos anos, talvez dos últimos 6 anos ali, desde a era Flick não se via um Bayern tão consolidado e tão sólido. E acredito que o caminho está sendo trilhado, né? A gente sabe como, por exemplo, times que historicamente venceram muitos títulos e passaram por um período de seca um pouco grande, por exemplo, o Real Madrid teve um hiato grandíssimo para conseguir o seu título, o que antecedeu ali 2013, 2014. Teve um hiato bem grande para conseguir um novo título, mas sempre estava competindo. Eu acredito que o Harry Kane e seus companheiros certamente vão chegar lá fatalmente em 1, 2 temporadas, eu não duvido, porque eu acho que o que consolida uma grande equipe num cenário desse é o jogo e o nível que ele é apresentado. Na Alemanha a gente sabe que o Bayern não tem concorrência. Na Europa, eu acho que o único que bate de frente foi o rival que ele enfrentou nessa eliminatória aí dessa semifinal. E acho que a preocupação do torcedor do Bayern não deve ser sempre encarar o PSG em nenhuma partida, qualquer partida. Eu acho que é manter a consistência, eu acho que manter, por que não, a tranquilidade, até porque é um time jovem que num eventual novo confronto com o PSG, o resultado talvez possa vir pelo outro lado, até porque o jogo na França demonstrou que
esse time tem capacidade de reação. Você sair de um 4-2 para um 5-4, não são todos que fazem. Então, eu acho que essa impressão do jogo de Paris, até pelo elemento pressão, entre aspas, de ter que remontar um resultado, acho que também traduz mais quem são cada equipe. O jogo em Munique vai muito nessa condição de que o PSG poderia baixar o bloco defensivo, como fez, e, e dar a bola para o Bayern e tentar gerar desconforto nas transições, tirar o espaço do Bayern. E acho que esse elemento emocional também pesou nesse jogo final dessa eliminatória. E agora, Xará, indo do lado frustrado para o lado eufórico. O único clube alemão ainda vivo em uma competição europeia é o Freiburg, que vai desafiar o Aston Villa no dia 20 de maio, logo ali, na final da Europa League. E é incrível como o time comandado pelo Julian Schuster conseguiu acumular algumas ótimas atuações ao longo do mata-mata desse torneio. Nas oitavas de final, venceu o Genk no jogo de volta por 5-1, superando um 0-1 da partida de ida. Aí nas quartas de final conseguiu um placar agregado de 6-1 contra o Celta da Espanha. E nas semifinais fez um 3-1 no jogo de volta para virar o duelo contra o Braga de Portugal. Fez um primeiro tempo impressionante, se aproveitando da vantagem numérica. A equipe portuguesa teve um jogador expulso logo no começo e o Freiburg se aproveitou disso para virar o confronto no placar agregado e garantir a sua vaga para a sua primeira final europeia. Manzambi, Ginter, Grifo, todos esses foram caras muito importantes ao longo dessa campanha do Freiburg rumo à final da Europa League e me surpreendeu, confesso, essa campanha do Freiburg no torneio europeu, especialmente por ser só a segunda temporada do Julian Schuster no comando da equipe. É um cara que estava carregando ainda um legado do Christian Streich de mais de 10 anos de Freiburg. Eu imaginava que ele teria muito mais trabalho, que ele precisaria de muito mais tempo para conseguir resultados expressivos, mas praticamente logo de cara o Julian Schuster já entrega para o Freiburg uma final europeia. Te surpreendeu muito também essa campanha do time, Xará? Claro, claro. A campanha acho que surpreende até um certo ponto, porque o Freiburg já para mim é um time consolidado na Liga Europa como um postulante aos jogos, pelo menos de quartas de final. A gente viu isso anos atrás aí com o time chegando para enfrentar uma Juventus e quase eliminar uma Juventus. Então, é um time que se consolida cada vez mais aí nesse cenário dessa segunda competição mais relevante da Europa. E eu acredito, cara, que tudo passa muito pelos aqueles vídeos, cortes e muitos conteúdos que o Freiburg fez com que fossem feitos sobre o clube, né? Eu acho que esse ambiente familiar que muitos jogadores ressaltam, né? O Guinta e tantos outros, ajuda muito na transição desses momentos mais difíceis. Julian Schuster ficou muito tempo, depois que encerrou a carreira, como auxiliar do Christian Streich. E se tornou uma coisa meio que o aprendiz vira melhor do que o professor, sabe? E o time do Freiburg hoje é um time que não é apenas um time, às vezes, que os alemães chamam de eklig, significa nojento. Não é um time meio nojento no sentido de ser um time que não apresenta coisas muito vistosas e tal. É um time que você vê que é equilibrado, tem qualidade individual. Você tem um pouco daquela coisa, daquele futebol moleque de rua que o Manzambi tem no jogo dele, e é uma coisa que me incomoda no sentido de Manzambi, você às vezes prende demais a bola, irmão. Caraca, vamos jogar em prol do coletivo. Mas eu, enquanto espectador de futebol, eu também tenho que entender que ele é um garoto que está se desenvolvendo. Mas, e não só ele, tá? Tem os Derryshire Hunt, o Cyriaque Kyrie, o Yuito Suzuki, esses quatro nomes aí eu acho que representam essa nova fase do Freiburg com o Julian Schuster. É um time que tem a bola parada como elemento importante do seu jogo, tem a experiência de um Lucas Kübler para aparecer no momento decisivo, o Nico Höfler, que, gente, o Nico Höfler era referência desse Freiburg muito tempo atrás. Nesse jogo contra o Braga, ele só fez seu segundo jogo na temporada.
E tem o Mats Ginta como também um pilar defensivo. Você vê que tem essa mescla casou muito bem. Eu acho que se contar com um 9 melhor, pode ser com que o Freiburg até galgue outros lugares, não só apenas essa final e talvez um título para essa Europa League dessa temporada, né? Eu acho que mostrou um time que é muito capaz de, logicamente, reverter situações difíceis. Acho que esse ambiente familiar contribui muito para que esses processos difíceis, né, de transição de treinador, de talvez até de ideia de jogo, de novas peças, se consolide com muito mais tranquilidade. E o Freiburg também tem aquele aspecto, né, que acho que é um termo que também está começando ali, eu vi hoje já no Twitter, na bolha do Brasil, que é o Dorfverein, né, que é o clube da vila, com o Elversberg aí com a iminente chance de subir. O Freiburg não é um clube de uma cidade de 13 mil habitantes, como o Elversberg, mas também é de é um clube muito familiar, muito da região, muito da cidade ali, da região da Bresgóvia. Então acho que tudo isso colabora para que a, não haja tanta pressão pelo resultado e que todas essas conquistas sejam celebradas como se fosse, tá, beleza, o dia de amanhã vai acontecer, mas hoje tá ótimo aqui nesse estádio no Europa Park, eu vou celebrar ao máximo, mas eu sei que no dia de amanhã o futebol não vai nortear a minha vida e vai estragar o meu final de semana ou a minha relação com as pessoas que eu gosto. Sabe, eu acho que tem muito disso também. É algo muito também. Dá para estender, de certa forma, para o futebol alemão, né? Como um todo, mas é algo que o Freiburg representa bem. E o Freiburg, ele já vem batendo na porta por algo grande, por uma grande conquista nas últimas temporadas. Puxando um pouco mais para trás, lá na temporada 12-13, o Freiburg chegou às semifinais da Copa da Alemanha, acabou sendo eliminado diante do Stuttgart. Na temporada 21-22, chegou à final da Copa da Alemanha. A final da Copa da Alemanha, pela primeira vez na sua história, acabou sendo derrotado nos pênaltis contra o Leipzig. Na temporada seguinte, novamente encontrou o Leipzig, mas aí nas semifinais e foi eliminado. E agora, nessa atual temporada 25-26, foi eliminado novamente nas semifinais contra o Stuttgart. Agora chegou a final da Liga Europa, vai disputar sua primeira final europeia. Quem sabe não é a chance que o Freiburg vai aproveitar para levantar o seu título, que seria fantástico para a cidade, para o clube e para o futebol alemão como um todo. E Xará, agora para a gente chegar para a reta final do nosso episódio de hoje do Chucrute FC, vamos passar rapidamente pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada, pelos jogos de times que a gente não destacou ao longo dessa edição do podcast. A gente teve no sábado já a vitória do Borussia Dortmund sobre o Eintracht Frankfurt. A Eintracht Frankfurt a gente pode destacar em um dos nossos próximos episódios dessa temporada, porque a situação lá está bem tensa envolvendo o Albert Riera, que mal chegou e já parece que vai deixar o cargo de treinador lá em Frankfurt. Tivemos ainda no sábado a vitória do Augsburg sobre o Borussia Mönchengladbach. As duas equipes já haviam se livrado das chances de rebaixamento nessa rodada, então foi um duelo de duas equipes que já estavam mais tranquilas na tabela. Tivemos ainda a vitória do Leipzig sobre o São Paulo, que foi o resultado que garantiu o Leipzig na próxima edição da Champions League. E já nesse domingo tivemos a vitória do Hamburgo sobre o Freiburg por 3-2 e a vitória do Union Berlin sobre o Mainz pelo placar de 3-1. O Hamburgo, importante destacar, teve uma declaração relevante do Luka Vuskovic depois da partida, dizendo que deve mesmo ser a última temporada dele na equipe do norte da Alemanha, não deve ter o contrato, o empréstimo renovado junto ao Tottenham, seria algo difícil mesmo de acontecer, era difícil imaginar que isso aconteceria, mas a possibilidade de jogar com o irmão, quem sabe, poderia fazer essa negociação se desenvolver. E no caso da vitória do Union Berlin sobre o Mainz, legal destacar que é a primeira de Marie-Louise Etas no comando da equipe do Union Berlin, portanto, a primeira vez que uma treinadora mulher conquista uma vitória numa das principais ligas do futebol europeu, né? Contando Alemanha, França, Itália, Espanha
e Inglaterra. Algo que você queria destacar desses jogos, Xará? Ou algum outro Só, detalhe dessa só rodada passar da Bundesliga? rapidinho o jogo do Hoffenheim com o Werder Bremen. É um jogo que consagrou a permanência culposa do Werder Bremen na primeira divisão. Mas o TSG conseguiu essa vitória, né? O Zugavarra, a expulsão dele aos 5 minutos, e foi até um recorde, porque ele superou o Júnior Baiano, foi expulso aos 10 minutos no empate contra o Kaiserslautern na temporada 95-96, que havia sido a expulsão mais rápida da história do jogador do Werder Bremen na Bundesliga. Parabéns aí, Zugavarra, e ter estragado o jogo do Werder Bremen no geral. Com isso, o Dani Thune teve que fazer substituições muito apressadas, né? Ele colocou o Isaac Schmidt no lugar do Musa, que vinha ganhando sua primeira oportunidade na equipe profissional, e jogando com 10. O Bremen até não sofreu tanto quanto a gente pensaria, né? O Kramaric deu uma cabeçada aos 25 minutos, mas no lance seguinte, o Stagger dá um passe para trás que gera um escanteio e o time de Krasgau, né, o Hoffenheim, acaba com um belo chute do Touré, o ala, e faz um 1-0, e com um jogador a menos ali, o jogo ficou muito mais difícil para o time do Werder Bremen, e aí o time do Heidenheim ainda teve uma chance com o Lemperle, aos 44, aos 49 do primeiro tempo. O próprio Lemperle teve uma cabeçada aos primeiro minuto do segundo e tudo mais. Mas desde então o jogo ficou muito mais difícil para o time do Werder Bremen. O Hoffenheim conseguiu uma vitória razoavelmente tranquila. Mas assim, acho que para o Werder Bremen gera-se uma situação de repensar coisas, uma permanência muito culposa. Aparentemente, Clemens Fritz permanece na gestão do futebol. O Peter Niemeyer, que veio para ser um auxiliar dele, com a saída de Frank Baumann para o Schalke, e com bom trabalho também do Niemeyer no Borussia Münster, nessa constelação não funcionou. Ele deve ser rebaixado a um cargo abaixo aí nesse nível gerencial do time. Ainda não se sabe o destino de Daniel Thioune, no cargo de treinador, mas algumas contratações já começaram a ser feitas, né? O jogador do Valladolid foi anunciado hoje, anunciado entre aspas, né, de forma extraoficial, um jogador espanhol, jovem, muito talentoso, e aí pode agregar aí a equipe do Werder Bremen aí na próxima temporada. E já que você está com a palavra, Xará, pode continuar falando de segunda divisão da Alemanha, porque temos o Schalke já garantido na elite da próxima temporada, como já destacamos mais cedo nesse podcast. Mas fora isso, o acesso está bem aberto entre três equipes que chegam para a última rodada empatada, não é isso? Sim, sim, né? Nessa semana, nesse final de semana, mais especificamente, Paderborn empatou com o Karlsruhe em 2-2, um jogo que foi bem louco. Até os 35 do segundo tempo, o Paderborn conseguiu uma vitória muito tranquila. Em 4 minutos, o Karlsruhe achou 2 gols, né, entre aspas, né, porque o Paderborn também pediu, porque baixou muito o ritmo do jogo e teve que buscar um empate às pressas. E também às pressas foi desse jeito que o Hannover deixou 2 pontos pelo caminho contra o Bochum. O jogo na casa do Bochum, também com muitas despedidas de jogadores. 11 jogadores mais especificamente vão sair do time, inclusive alguns destaques da temporada, como o Farid Al-Farrouprest, que fez o gol de empate aos 10 do segundo tempo, e também o Frank Onyeka, enfim, alguns outros jogadores, o Leonardo Morgala, alguns desses aí também vão embora, porque são jogadores emprestados. A Nova havia saído na frente com o gol do Mike Nairuk, mas não adiantou muito. E o terceiro jogo que vale a equipe de acesso é o Elversberg, que tomou uma sapatada hoje do Fortuna Düsseldorf por 3-1, e também complicou um pouco seu acesso de forma direta. Os próximos jogos serão muito importantes, né? A equipe do Paderborn encara fora de casa a equipe do Darmstadt, que também já não briga mais por nada na última rodada. Jogos serão no mesmo dia também, assim como
assim como os da Bundesliga, no dia 17, domingo, às 10h30. O Elversberg vai jogar em casa contra o Preußen Münster, que foi o primeiro rebaixado oficialmente à terceira divisão. Hoje empatou com o Darmstadt. E também o Hannover joga em casa contra o Nuremberg. É aí que também não disputa mais nada. Lá na zona de rebaixamento, na parte de baixo, muitos clubes disputam ainda alguma coisa. Ou seja, Dinamo Dresden, Braunschweig, o próprio Magdeburg, que só precisa de um ponto para se salvar. O Fortuna Düsseldorf, que venceu hoje o Elversberg, como eu citei. E também o Greuther Fürth. Esses clubes todos estão vivos aí na batalha contra o rebaixamento. Só tem uma vaga, na verdade duas, né? Porque tem que ter o playoff. E o Bielefeld, perdão. Então esses clubes todos disputam duas vagas aí, uma direta e uma na repescagem aí, que provavelmente vai incluir um duelo contra um time da Renânia, porque Essen e Duisburg estão duelando aí para voltar à segunda divisão depois de um longo tempo. O Duisburg não joga a segunda divisão pelo menos desde a temporada 2017-18, se a minha cabeça não me trai. E o Essen, confesso que desde que eu me conheço de cobertura, o Essen não disputa essa liga há muitos anos. Então seria uma volta bem legal desses rivais aí que estão disputando essa vaga. E até falando de acessos, o Osnabrück foi campeão na terceira liga na semana passada. Também é um novo clube que sobe a liga, voltando depois de 3 anos de afastamento. E a gente pode ter também, a partir da próxima rodada, o Energie Cottbus. É um time da região ali próxima à capital, Berlim, na cidade da região de Brandemburgo. Tem suas peculiaridades, né? Pele Volitz, que é um treinador muito conhecido na região, que treina o Cottbus há muito tempo. E também é um clube que atrai muito torcedor, e às vezes até umas correntes meio pesadas, mas é um clube, no geral, bem simpático e que vai trazer também um ânimo se subir à segunda Bundesliga, né? Já que alguns clubes tradicionais, né, estão caindo, o Furt pode cair, e o Preußen Münster já foi. A gente já tem a volta de um e pode ter a volta do outro aí com Energie Cottbus e também ou Duisburg ou Essen aí também para se juntar. E agora, para a gente encerrar esse episódio do Chucrute, quero passar um pouco pelo futebol alemão feminino, que está chegando ao final da temporada 2025-2026 também, mas como a gente, por conta principalmente da minha agenda, a gente não conseguiu fazer muitos episódios ao longo das últimas semanas, quero trazer o que aconteceu de mais relevante no futebol feminino alemão. O Bayern de Munique garantiu seu título da Frauen-Bundesliga, campeãs e até agora ainda invictas. O Bayern de Munique vai chegar à 26ª rodada defendendo a possibilidade de ser campeão invicto. Está no momento com 23 vitórias e 2 empates. Na última rodada enfrenta a equipe do Hamburgo, que briga para não ser rebaixado. O Wolfsburg já está garantido na segunda colocação do campeonato e a terceira colocação, que também leva à Champions League feminina, está sob disputa, está sendo disputada por Eintracht Frankfurt, Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Na Champions League feminina, o Bayern de Munique foi o último sobrevivente entre os clubes alemães, acabou sendo derrotado pelo Barcelona num confronto que o Bayern de Munique conseguiu manter equilibrado por algum tempo, mas acabou não resistindo no final. O Barcelona provou ser mesmo uma equipe superior. O Barcelona vai enfrentar na decisão o Lyonnais da França, time tradicionalíssimo também do futebol feminino. E Xará, com essas informações, a gente se despede desse episódio do Chucrute FC. Agradeço a você e agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Sigam com a gente nessa reta final de temporada. Tem ainda algumas definições na tabela da Bundesliga para acontecer. Vamos também seguir com nossa cobertura de futebol alemão falando de Copa do Mundo nas próximas semanas. Então, fique com a gente. Agradeço pela atenção de todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.